Como que começou? O senhor é professor de filosofia, né? Como que começou aí a jornada com a filosofia em si? Cara, começou praticamente junto com a Marinha. Porque, bom, eu fiz concurso para o Colégio Naval lá. Eu tinha 14 para 15 anos, né? E aí eu entrei no Colégio Naval e... Bom, a minha entrada no Colégio Naval, ela já foi permeada de várias realidades que fazem a gente pensar sobre vida, sobre responsabilidade, que são assuntos já muito filosóficos, né? Eu diria, hoje eu percebo que não é nem comum. Eu dou bastante palestra para gente dessas idades assim, né? Então eu vejo que não é comum assim, com 14 anos, um adolescente, um jovem ali, ter algumas sensações de responsabilidade, de o que ele tem que fazer, da gravidade do que ele está fazendo. Normalmente a gente viu um cara de farda, que foi lá no cursinho. Lembra daquele cara de farda que ia lá no cursinho, com todo respeito aqui, mas a gente sabe que era a realidade, né? De farda no cursinho com 14 anos falando que estava pegando geral. Tem gente que decide sua vocação assim, né? Então, na verdade... Mal sabia ele, o cara estava mentindo pra caramba. Mal sabe ele, que o cara devia estar pegando serviço pra caraca. Mas as vocações, elas aparecem no começo muito assim, né? Por situações inusitadas. Bom, para mim, sim, por um filme. Eu lembro que no primeiro ano do Colégio Naval, nas sessões cinematográficas do Colégio Naval, que projetava lá no nosso cinema, que era no auditório na época, né? Passava muito Homens de Honra, né? Que é um filme paradigmático assim, para o militar da Marinha. Sobretudo, é um filme de um mergulhador, de um escafandrista, né? Então, às vezes, são vendo coisas assim. Eu lembro que quando eu era pequeno, hoje em dia tem o UFC aí, eu não lembro nem mais em que número que está o UFC agora, 300 e alguma coisa, sei lá. Quando começou o UFC 1, 2, 3, eu alugava a fita cassete do UFC e ficava vendo Royce Gracie, Ken Shamrock, Dan Severn. Aí eu lembro que eu via essas paradas e eu ia pro quintal e caía na porrada com meu irmão, né? Então você vê, as coisas vão nascendo assim, né? Eu, quando tava lá na pista de luta do Comanf lá, que, lutei com um cara do UFC, o Pedra, né? Eu quebrei nariz, eu saí todo arrebentado lá. Eu falava, cara, isso aqui tá sendo construído desde aquela fita cassete, desde o quintal da minha casa. As coisas vão acontecendo assim e depois de um tempo a gente vai ligando pontos, né? A gente vai dando unidade à história da nossa vida, né? Então, eu lembro que um momento grave, que foi grandioso na minha vida em termos de responsabilidade do que eu tinha que fazer, foi um dia que eu estava soltando pipa na laje e o meu pai, que era caixa do Banco Banerj, que foi privatizado, vendido para o Itaú, e aí normal, ações de pós-privatização é você mandar muita gente embora que tem salário alto porque trabalha muito tempo e trazer gente nova, né? E aí, obviamente, meu pai lá com praticamente toda a galera foi mandado embora do banco. E aí eu estava soltando pipa na laje. Aí meu pai chegou em casa, aí falou, filho, eu recebi a carta dizendo que papai não vai mais trabalhar lá no banco e tal, a gente vai precisar sentar para conversar aí. Aí eu lembro que eu larguei a minha linha da pipa, assim, arrebentei e tal, e tipo, aquilo ali foi uma dessas presenças graves, né, que fazem assim, e aí agora? Pensa na vida. Eu sei que tu tá jogando teu futebol e tal, mas pensa na vida. Aí a gente, nessa idade, ainda olha muito para o nosso pai, né? Obviamente, depois que a gente começa a conviver com outros adultos, outros adultos vão se tornando as divindades que antes só o nosso pai ia para a gente. Eu vejo meus filhos, essa semana eu cheguei em casa, os meus filhos fizeram um livro sobre o corpo de fuzileiros navais. É óbvio que me emocionei, que achei a coisa... Por quê? Porque eles me veem dominar todos os pequenos poderes que eles estão começando a conquistar. Eles estão aprendendo a falar, a ter força, a conviver com as pessoas, e eles veem em mim, na minha esposa, uma grande capacidade. Daqui a pouco eles vão perceber que o pai deles é um pé rapado e vão olhar outras pessoas que têm mais capacidade e vão se admirar por elas
E aí é nesse momento que os pais, inclusive, têm o grande dever de, bom, se eu quero que meu filho seja uma pessoa decente e ele está admirado pelo médico, eu tenho que botar o meu filho na presença de um médico que seja uma pessoa decente. Seja um bom exemplo. Porque ele vai parar de olhar para mim, para olhar para aquele cara. Mas no começo a gente olha muito para os nossos pais. Então eu via ali o meu pai, depois disso meu pai começou a vender suco, né? Suco da Jandaia, assim, na rua e tal, e aquilo ali, me impressionou de várias maneiras, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas que para mim foi muito importante. Então ali eu dei um clique de vida, de estudar, né? De forma que o normal, eu lembro até hoje, o normal é que os pais fiquem insistindo para os filhos estudarem, né? O meu pai ficava pedindo para eu parar de estudar, porque ele acordava de madrugada, assim, eu estudava 15, 16, 17 horas por dia mesmo. Pode parecer meio absurdo, mas era exatamente assim. Eu só dormia, eu comia com um livro do lado, eu ficava estudando muito para passar para o Colégio Naval, porque na época, quando meu pai foi mandado embora, o meu irmão já tinha feito prova para o Colégio Naval, para Colégio Militar, Epicar, né, esses colégios que são dessa época, né, de ensino médio. Uhum. Então eu já tinha uma ideia, mas isso naquela época era bastante divulgado por causa de estabilidade e da condição de tu estudar num segundo grau que você receba, né? É difícil ter isso. Um cara de 15 a 18 anos, né? Normalmente ele está pagando um colégio ou está estudando em colégio estadual, né? E aí, faculdade depois também, pensando a longo prazo, também vai ter mais gastos. Isso, perfeitamente. E aí eu fui fazer o concurso, né, do Colégio Naval. E aí foi uma época bastante boa assim da minha vida, né? Eu fui o 01 do concurso do Brasil, né? Era 17 mil e poucos candidatos. Eu fui o único que acertou as 20 na prova de matemática, né, do Brasil inteiro. Depois fiquei nesse mundo de fazer Olimpíadas de matemática, de física, de astronomia. Eu gostava dessas paradas de astronomia. Ainda gosto muito, mitologia, leio bastante sobre isso e tal. Então você vê, essas coisas aí foram a abertura da minha vida um pouco filosófica. Acredito que um pouco prematura pelo que eu falei para vocês, né? Não acho nada demais assim, mas de fatos que te fazem pensar na vida. Só que no Colégio Naval, no primeiro ano, bom, eu venho lá de Rocha Miranda, né? O que o cara faz em Rocha Miranda? Hoje em dia a gente vê as crianças, igual a gente estava conversando ali, fazem de tudo, né? Aula de inglês, jiu-jitsu, não sei o que lá. O que um cara de Rocha Miranda fazia? Jogava futebol na rua, soltava pipa, bola de gude e todos os piques ali de rua, né? Uhum. Bandeirinha, pique-esconde e tal. E aí eu fui para o Colégio Naval e, obviamente, fui para a equipe de futebol. Tinha que escolher lá, o lateral esquerdo e tal, equipe de futebol. E aí um comandante veio falar comigo, ele falou, pô, Reis, você é o 01 da turma, né? Seria legal se você encarnasse ali uma coisa de marinha, para você ficar ali, o 01 é da vela. Ou acho que tinha canoagem, eu não lembro se canoagem é só na escola naval, enfim, mas saí do futebol, né, por uma orientação do mais antigo, entende? E fui para a equipe de vela. Voluntariado. Eu falei, mas eu não sei nada de vela. Aí ele falou assim para mim, mas quem sabe de vela? Entende? Quem que chegou no Colégio Naval e velejava, você entende? Ok, entendi. Sentido tinha. Sentido. Eu falei, bom, beleza, tem lógica, né? Que era coisa. Eu sempre gostei muito de lógica. Eu fui monitor disso no Colégio Naval, era monitor de lógica, probabilidade, essas coisas. Eu falei, faz muita lógica, chefe. Vou sim. E aí a vela, ela foi me dando. A vela e também a participação no grupo católico lá do Colégio Naval, que tinha uma parada interessantíssima, né? Porque eu ia para a capela lá do Colégio Naval e ficava meio sozinho, mas eu ia para a capela muitas vezes, porque, você vê, eu era o 01 de uma turma com 236 que ficava num alojamento gigante, tomado de beliches, né? E esses 236 lá. Eu estava até contando há pouco tempo para minha esposa como eram os tipos de ronco, né? E como é que ele dormia assim, na sinfonia que acontecia, né? A coisa era a seguinte, era difícil tu ficar sozinho, né? Sim.
Então, às vezes, eu me escondia na capela, não às vezes por uma vocação de caramba, lá o Zé não está indo rezar. Eu ia na capela para ficar resolvendo problema de Olimpíada de Física, de Olimpíada Russa de Matemática, era uma coisa que era muito moda na época. Tinha um livro que chamava Eureka, né? Que eram os problemas que estavam tentando dar soluções para os teoremas de Fermat, essas coisas assim, né? Eu fico ainda hoje eu acompanho essas coisas, né? Eu vi que no outro dia um rapaz dos Estados Unidos mandou a solução para uma coisa que eu tentava ficar resolvendo e tal. Teve um russo que resolveu e largou o dinheiro também, você viu isso? Eu vi, o pessoal me falou. Eu gosto de ficar vendo essas coisas assim, ainda acompanhando, né? Isso daí, para a galera que não sabe o que é, tipo, tem 7 problemas na matemática, na humanidade, que são considerados impossíveis de resolver. E aí, se alguém resolver, ele recebe um prêmio que é análogo ao Nobel de Matemática, assim, e recebe $1 milhão ainda para resolver esse problema. Aí um cara russo pegou, tipo, um professor de matemática, ele resolveu um desses problemas e falou assim, não quero dinheiro, não quero prêmio, não quero nada. Matemática não é para ficar monetizando, é para se evoluir, entendeu? Então tinha essas coisas, eu ficava lá, eu lembro, eu já fiquei na capela do Colégio Naval tentando achar a fórmula dos números primos, que foi essa solução que tentaram achar, mas já vi que está meio furada, inclusive, aí será que acharam? Eu ficava tentando resolver esse tipo de coisa. E eu me lembro que certas vezes, assim, por certos problemas normais da vida, e por estar ali sozinho na capela sem nada, né? Um dia eu peguei ali a Bíblia, né? Eu gosto de livro, gosto de ler, peguei a Bíblia, comecei a ler e vi que tinha problemas ali também, que eram interessantes, né? Mas que eram sobre a vida humana. E aí a coisa interessante é a seguinte, né? Que volta um pouco ao tópico anterior e que é um dos tópicos que eu acho importantíssimos, porque balizam muito a nossa vida, né? Eu era o 01 da minha turma. Eu tinha uma liderança técnica. O que é a liderança técnica? É simplesmente a gente olhar para a pessoa que tem aquilo que a gente quer muito. Então, por exemplo, a gente está aqui num podcast. Provavelmente vocês, por quererem fazer um grande podcast, olharam os melhores podcasts da internet. Isso significa que esses grandes caras que hoje dominam essa área, olha esse termo, dominam a área do podcast, eles exercem um domínio sobre vocês. Domínio é a palavra que durante toda a antiguidade e toda a era medieval foi conhecida pela divindade, né? Dominus. Entende? Os próprios imperadores eram chamados muitas vezes com esse vocativo de domino. Então você vê, exercer o domínio é exercer uma espécie de divindade sobre as pessoas, de forma que se aquela pessoa te dá uma ordem, aquela ordem imperativa vogal, né? Ela, na verdade, ela tem uma característica de ordenar o teu mundo, que é o mundo do podcast. Então tu fala, cara, se esse cara deu esse conselho, essa ordem é a ordem que domina o mundo do podcast, porque ele exerce um domínio sobre esse mundo. Entende? Então, obviamente, eu dei esse exemplo só para vocês perceberem que eu exerci algum tipo de domínio sobre a vida intelectual, sobre os meus amigos. Por isso, então, naturalmente, quando eles tinham algum tipo de problema, né, a fila do orelhão era gigante para tu conseguir ligar para casa. Eu lembro que meus pais até, com muita razão, falavam para mim, tu passa a semana inteira e não ligou para a gente. Eu falei, mãe, a fila do orelhão é grandona, pô. A gente levava o cartão telefônico, né? Eu falei, cara, a gente fica lá, e às vezes eu não tinha namorada, né? E o cara fica falando com a namorada dele mó tempão, e geral na fila. Aí, dá até confusão na fila do telefone, né? E aí, muitas vezes, a gente só tinha gente, né? Para conversar um com o outro. E aí as coisas começaram que meio assim, porque eu sou professor de filosofia, mas eu sou pós-graduado em filósofo clínico, né? Que é um atendimento psicológico, mas não com as teorias dos psicólogos modernos e mais famosos, e sim com as teorias ou as ideias de grandes filósofos. Entende a grande diferença? Então, se um psicólogo hoje ele é freudiano, ele é o junguiano, é um lacaniano, é da terapia cognitivo-comportamental, porque determinadas pessoas exerceram domínio com o pensamento delas, o filósofo clínico ele atende as pessoas com as ideias e o modo de ver o homem como Santo Tomás de Aquino viu, como Santo Agostinho, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Entenderam a grande coisa, né? Ok. E aí,
eu olhava os meus amigos e eu pensava assim, cara, eu também quero resolver o problema dele. Eu não quero só... Tipo, me chamou a atenção, entende? O problema era tão... Na verdade, era muito melhor do que o problema de física. Pelo menos para mim foi, né? Eu falei, cara... Era muito mais complexo também até, né? Pois é. Então, isso desafia a gente. Você vê, eu estava ali na Eureka porque... Na Olimpíada Russa, porque eu tinha feito todos os ramalhos de física, todos os morgados de álgebra e geometria, o problema selecionado de matemática, que era o livro da minha época, né? Eu tinha feito esse livro de cabo a rabo, entende? Eu falei, cara, tipo, tá acabando assim, entende? Eu já estava nesses problemas insolúveis, que eram insolúveis, pô. Então apareceram outros. Aí eu comecei a ir por essa área aí de pensar em problemas humanos, de morrer o amigo do meu pai, o cara tá tomando chifre da namorada, entende? Problemas que a gente, da vida comum. E, paralelo a isso, a circunstância de estar na vela e, às vezes, ficar no sábado, lá no Colégio Naval, me levou... Eu falei, bom, se eu estou aqui no sábado, eu não vou para casa para chegar domingo ali e voltar domingo. Eu vou ficar aqui em Angra dos Reis. Aí, eventualmente, eu saía. E aí apareceu uma oportunidade lá de ir visitar uma Pestalozzi, que era um local onde moravam pessoas idosas, né? Asilo. Uhum. Caramba, ele falou Pestalozzi, eu pensei, caramba, nunca vi isso na minha vida. Pestalozzi é por causa do nome, é figura de linguagem, né? Porque Pestalozzi foi muito influente nesse tipo de instituição. E aí... eu comecei a ouvir vidas de pessoas que tinham vivido vidas quase que inteiras, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15, 16 anos. Aí eu ficava lá na Pestalozzi. Nessa época meus amigos estavam cheirando cola ainda, cara. E o cara já estava resolvendo os problemas de matemática russo. E aí, aquilo me interessou demais, cara. Eu ficava vendo aquelas pessoas lá e tinham casos interessantíssimos, assim, eu lembro de uma senhora que tinha Alzheimer. E o marido dela largou tudo para ir morar lá na casa de repouso com ela, né? E eu lembro que eu ficava ouvindo a vida das pessoas, eu falei, e aquela senhora ali, a vida dela? Ela falou, ela não vai te contar, mas tem o marido dela que mora aqui junto com ela, que ela não reconhece mais o marido, mas o marido sabe a vida dela inteira, que eles estão casados há 57 anos, uma coisa assim. Eu falei, cara, eu achava essas coisas impressionantes. E aí aquilo tudo começou a me interessar muito, eu comecei a ler muito vidas mesmo, né? Só que as vidas que apareceram primeiro para mim foram as biografias dos santos da Igreja Católica. Aí eu li a vida de São Francisco de Assis, São Bento, São Bernardo de Claraval. Eu gostava muito de vidas, né? Vidas. Por quê? Porque eles passavam pelos problemas que eu tinha, que é o nosso estudo, né? Você vê, eu estava vendo aqui o podcast de fundação, né? E aí eu via, falou, cara, o cara fez um curso para engenheiro da Marinha, passou e não tinha cursinho para resolver aqueles problemas que ele resolveu. O que ele fez? Ele começou a gravar os problemas com as suas soluções. Eu já tinha vários novos problemas na minha frente. Morte, término de namoro, problema de saúde, câncer e todo tipo de coisa, relacionamento. Eu já tinha os problemas. Eu falei, e onde estão os podcasts? Isso aí era 2002, pô. Onde está lá o cursinho lá, de engenharia lá para eu passar na engenharia da Marinha com um cara resolvendo os problemas? Cadê? Estavam lá nesses livros. São Francisco, São Bento, São Bernardo resolveram esses problemas na vida aí. Aí eu ficava lendo e ficava enriquecendo a minha imaginação com ferramentas de resolução de problemas. Várias fórmulas, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, entendeu? A da matemática eu achava... Aumentando seu arsenal ali. Arsenal, né? De possibilidades de engajar num problema decisivamente e poder vencê-lo, dominá-lo, entende? Então, naturalmente, fui ganhando o meu domínio nessa nova área, assim, que foi sendo transferido de uma área mais de exatas para a área de problemas humanos.